Bateu aquela fome? Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com Disque Entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Boa tarde a todos os telespectadores da Jovem TV, programas Promessas. Estamos aqui hoje, eu, pastor Pedro Paulo Borges, juntamente com a minha esposa, a pastora Cris Soloaga, participando com o nosso querido pastor Francisco de Assis e dando boas-vindas a você que está assistindo a esse programa nesta tarde de quinta-feira, e onde nós vamos falar um pouco mais do Evangelho, um pouco mais de Jesus e da vida que nós, cristãos, temos tido na presença de Deus. É muito importante que nós possamos debater cada vez mais o cristianismo, a vida do cristão. Paulo, hoje vai ser o tema do dia, porque Paulo é o apóstolo escolhido para pregar aos gentios. Paulo é escolhido e é transformado de uma forma toda especial, através de um grande milagre que aconteceu na vida dele. E só assim Paulo conseguiu enxergar. Ele precisou ficar cego para que ele pudesse verdadeiramente enxergar. E de perseguidor, ele passou a ser um pregador da palavra de Deus. E esta semana nós temos falado muito sobre o ID de Jesus, o pregar o Evangelho, o se envolver com a pregação do Evangelho, para resgatar vidas cada vez mais, vidas preciosas para Deus, vidas que precisam de estar ouvindo a palavra de Deus, porque somente através do ouvir a palavra de Deus se obtém a fé real, a fé genuína, que dá princípio a todo o Evangelho. E através dessa fé genuína, o resgate da vida. E Deus vai proporcionar uma nova vida e uma vida em abundância a todos aqueles que nele crê. Então nós estamos abrindo essa programação de hoje com muita alegria, com muita paz no coração. Pastor Francisco está aqui só aguardando para iniciar também esse debate. A pastora Cris Soloaga também, da mesma forma. E nós estamos aqui, sedentos de amor por você que precisa de ouvir a palavra de Deus, por você que precisa de ter fé, por você que tem este vazio no coração, esta necessidade de cada vez mais ampliar o seu dia a dia na vida cristã. Que Deus te abençoe. Fique conosco. Nós estaremos aqui durante 1 hora debatendo e conversando sobre Deus. Não é isso, pastor Francisco? Amém. Glória a Deus. Deus ainda nos dá, né, essa oportunidade de estarmos aqui nesta terra para passar para a humanidade. Nós vemos hoje tantas pessoas perdidas, tantas pessoas buscando algo, né, assim, para o seu bem-estar, e acaba, às vezes, procurando em lugar errado, assim como eu também. Eu sempre procurei um bem-estar espiritual para a minha vida, e sempre procurei em lugares errados. Mas teve um dia que eu ouvi falar desse grande homem que deu a vida naquela cruz por mim e por você, né?
porque ele amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, glória. é se apegando na palavra de Deus, que é justamente a nossa bússola para que nós venhamos viver aqui nesta terra. Né? Não quer dizer que hoje eu vou chegar aqui e dizer para você, meu filho, aceita Jesus, que seus problemas acabaram. Eu estou sendo mentiroso, a palavra de Deus não fala isso. Agora eu só quero dizer uma coisa para você. Você aceitar Jesus é uma mudança de vida. É uma mudança de caráter, uma mudança. Deus vai fazer algo na sua vida que você vai ficar perplexo até com você mesmo. Por quê? Porque quando Ele deu a sua vida naquela cruz, Ele nos deu o direito de nós entrarmos na presença dEle através do Espírito Santo. Então, a palavra de Deus ela é muito linda, muito gostosa de se admirar e de se viver ela. E a gente está falando aqui, eu e o pastor Pedro, antes do programa, né? Deus fez tantas coisas na nossa vida. Deus transformou a nossa vida, nosso modo de pensar. Porque quando a gente olha lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ela diz assim, eis que quando você está em Cristo Jesus, você é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E existe a promessa, né, de salvação, existe a promessa de cura, existe a promessa de libertação, mas isso aí, ontem mesmo eu estava meditando numa palavra, até preguei na igreja sobre esta palavra, que fala assim, não chegou aos olhos do homem, e nem olho, e nem ouvido, nem ouviu, e nem chegou ao coração o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, muitas das vezes, você quer chegar na presença de Deus de qualquer maneira. Você acha que Deus, porque você falou, Deus, eu quero isso, Deus tem que te dar. É mentira. Isso aí são coisas que o inimigo coloca na sua cabeça para você pedir uma coisa que você ainda não é merecedor e você não recebe, para depois murmurar contra Deus. Agora, as promessas de Deus é para quem? É para aqueles que o amam. Quando você ama, você respeita. Quando você ama, você é fiel. Então é em tudo. É no seu trabalho, é no seu casamento, é com Deus principalmente. Você tem que ser fiel. Muitas das vezes você fala que ama a Deus e às vezes você aborrece o seu irmão. E a palavra de Deus diz assim, como que você diz que ama a Deus que você não vê e você aborrece o seu irmão que você vê? Então, é muito importante, hoje nós vamos estar assim, compartilhando sobre a vida de um homem, que ele foi um grande perseguidor do Evangelho, e um dia ele passou a ser perseguido. E nessa perseguição ele passou por açoites, passou por naufrágio, perseguição, passou até pela morte. Tentaram, na tentativa, até em certa situação, ele poderia até ter acabado com a sua vida, com certa situação. Mas ele falou, lá no livro de Filipenses, capítulo 4, que ele já se acostumou a viver perseguição, viver falta, viver fartura, viver todas essas dificuldades que se levantam. Mas aí no fim ele fala assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13 fala que ele diz assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu quero dizer para você, meu irmão, meu amigo, você que está aí
né, sentado. Eu sei que eu vejo muitas pessoas, às vezes, vê um homem de Deus pregando o evangelho, às vezes ele está sentado lá do outro lado e diz assim, isso aí é conto de crente, não é não. Deus é uma realidade. Deus, ele faz acontecer na sua vida, como fez na minha, como fez aqui na vida do pastor, da pastora, de muitos aí que contam os seus testemunhos. E às vezes você fica aí duvidando, sabe por quê? Porque você realmente não depositou a sua confiança em Deus. Confia no Senhor, que Ele concederá o desejo do seu coração. Seja fiel, primeiramente a Deus, depois com o seu irmão. E é na vida desse homem que nós vamos falar sobre ele hoje, nós vemos que não foi fácil, não. Não foi muito fácil para ele, não. Mas ele tomou uma posição diante de Deus. As pessoas, quando veem as lutas que você está no mundo, você vai para a bebida, vai para as drogas, para tentar esquecer o problema, né? Mas quando você tem um Senhor, que você está liberto das drogas, das bebidas, aí você acha que o problema tá difícil, mas não está não. Eu quero dizer para você, Deus, Ele prometeu que Ele estaria com você, comigo, até o confim do século. E Ele diz que é o nosso escudo e fortaleza. Ele diz que é o nosso socorro bem presente nas horas das angústias. Quantos momentos de angústia você já passou? Você que está afastado dos caminhos do Senhor, né? Hoje você talvez até esteja blasfemando contra Deus, que é um pecado imperdoável, é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Então não faça isso, você que é conhecedor da palavra. E aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus diz que quando você tem o conhecimento do que é Deus, Ele não está levando em conta o seu tempo de ignorância. Agora, do momento que você conhece a palavra, você é responsável por ela, mano. Você é responsável. Então eu quero te chamar hoje, assim, bem no cantinho, para a gente conversar direitinho, né, pastor? Isso. Conversar direitinho no canto, que é para você aprender uma realidade do que Deus quer do ser humano aqui na Terra, né? Então nós vamos estar abrindo esse programa, nós vamos estar orando, né? Porque tudo que o cristão faz é na base da oração. Que é na oração que nós recebemos a nossa vitória, irmão. Nós não recebemos a nossa vitória com fuzil na mão, com nada disso na mão. Nós recebemos a nossa vitória com a palavra de Deus no nosso coração e a Bíblia na mão. Uma certa vez, eu vinha de madrugada, eu e minha esposa, a gente estava fazendo um aconselhamento num casal, e isso aí rolou, era já quase 1h pouca da manhã. Quando nós chegamos num determinado lugar, estava tudo fechado de policial. Mais de 40 policial, aí mandou a gente parar. Aí eu parei, né? Eu sou um cara tranquilo, calmo e tal, aí ele mandou parar, eu parei mais na frente, assim, parei. Aí ele chegou, disse, bom dia, boa noite, era de madrugada. O senhor está com arma aí? Eu digo, estou. Aí ele, arma. Aí fechou, né, aquele cerco em volta do carro, uns 10 ou 15 policial, tudo em volta. Aí eu peguei, abri o porta-luva do carro, peguei a minha Bíblia e falei, irmão, só que tem que a minha arma é calibre 66. Ela atira no morto e o morto vive. Rapaz, sabe qual foi o resultado? Não pediram documento, não pediram nada. Vai embora, ora por nós. Entendeu? Então, isso aqui, a palavra de Deus, ela amansa qualquer leão. Glória a Deus. Quando Daniel estava ali naquela cova, que ele colocou a sua vida diante de Deus, confiando realmente, até o rei chegou e falou assim, eu quero ver que o Deus que você serve
vai te livrar, né? Tremendo. Aí quando chegou, o rei selou aquela cela com anel, né? Era de praxe, o selo seria um anel, né? Selou e foi dormir. E nisso, a palavra de Deus diz que ele não conseguiu dormir, incomodado a noite toda, doido que chegasse de manhã para ir lá para ver se o leão tinha engolido Daniel. Quando chegou, o leão estava tudo lá, ó. E Daniel olhando para a cara dos leões, ele mandou abrir, tirou Daniel. Aí ele perguntou assim, cadê os seus acusadores? Quando jogou os acusadores, não chegaram nem a cair direito, os leões devoraram eles. Então, isso é um Deus que nós servimos. Eu tenho experiências, muitas experiências, depois que eu conheci o Senhor, para contar. Então, eu queria pedir para a pastora Cris, o sobrenome dela é meio difícil, não vou falar, que eu não vou acertar, né? Eu vou pedir para a pastora Cris estar orando, né, colocando. Amém. Eu queria que você que está aí do outro lado, né, se você, no momento, você está, como é que se diz, você está aceitando, né, de ouvir uma palavra da parte de Deus, e que você também quisesse orar conosco, feche os teus olhos, se liga no trono de Deus, porque nós vamos estar orando neste momento, para que o Senhor venha nos abençoar aqui neste lugar e trazer também para a sua vida que está ouvindo a nossa oração e que você possa tomar posse, né? E a palavra de Deus diz que a oração de um justo faz muitos seus efeitos. Então, se você tiver com enfermidade, se você tiver com um problema familiar no casamento, com filho, ou então um problema financeiro, você se coloca na mão de Deus para que o Senhor venha te abençoar nesta tarde. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, por estarmos, Senhor, novamente aqui, Senhor, reunidos em Tua presença, meu Pai, porque sabemos que estás aqui em nosso meio, meu Pai. Ó Deus amado, Deus querido, eu venho entregar, Senhor, esse programa em Tuas mãos, Senhor Jesus. Continua trabalhando, Senhor, porque através desse programa, o Senhor vai levar, Senhor, aquela mensagem que Tu queres ao coração de cada uma das pessoas que estão ali, ligadinhos contigo, Senhor. Ó Deus amado, vá de encontro, Senhor, ao desejo do coração de cada uma delas, meu Pai. Eu não as conheço, mas Tu conheces, Senhor, cada uma, meu Pai. Ó Deus amado, se precisar de uma libertação, que o Senhor entre com libertação. Se precisar de cura, que o Senhor mande os seus anjos de cura, Senhor, para que venha curar, Senhor Jesus. Ó Deus amado, derrama a Tua unção sobre a vida de cada uma das pessoas que estão ouvindo e estão vendo esse programa, meu Pai. Esteja conosco, Senhor. Toma o Teu lugar aqui, que é o primeiro lugar, meu Pai, e que Tu possa fazer conforme a Tua vontade, não a nossa vontade, meu Deus. Fala aquilo que Tu queres, Senhor, para cada coração, Senhor Jesus. Tira toda a aflição, meu Pai. Coloca a Tua paz, Deus. Ó, meu Pai, toma as famílias em Tuas mãos, Senhor. Sabemos que o inimigo está feroz, Senhor, nas famílias, meu Pai. Que Tu possa, Senhor Jesus, entrar com a Tua providência, meu Deus. Que Tu possa ungir, Senhor, cada família, a cada pessoa, Senhor, em cada lugar que estiveres, meu Pai. Eu entrego esse programa em Tuas mãos. Leva a 4 cantos da terra, que eu sei que as pessoas estão ouvindo, meu Pai, que Tu possa levar a Tua palavra. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Muito obrigada por tudo. Amém. Glória a Deus. Vamos Aleluia. aproveitar o ensejo que a irmã trouxe um louvor, né? Amém. Vamos estar Glória ouvindo essa mensagem do seu louvor. Na verdade, esse louvor, ele fala de Moisés,
quando Moisés pediu a Deus para ver a glória, né? A glória dele. E Deus respondeu a ele falando que a glória dele é tanta que nenhum homem havia visto a sua glória. E quando Moisés pediu para ver a sua glória, ele falou assim: Moisés, tem um lugar especial ao qual você pode se chegar junto a mim. Ali você pode estar pertinho da minha glória. Quando você se chegar a esse lugar, que é uma fenda de uma rocha, ali eu estarei passando, e quando eu estiver passando, eu vou colocar a minha mão, porque a glória é tanta, né? E quando eu sair, eu vou retirar a minha mão para que você veja, possa me ver somente pelas costas, porque a face do Senhor, de Deus, Moisés não podia ver, né? Então ele passou ali e Moisés contemplou a glória do Senhor. E esse louvor, ele fala justamente disso. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Que você que está ao outro lado possa fechar os teus olhos, colocar a mão no teu coração e sentir a glória de Deus. Amém. Aí com você. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluias. Senhor, nos mostra a tua glória, Deus. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Jesus. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença, em tua presença, existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença, existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu vou estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Que você possa se esconder na fenda da rocha. Aleluia, glória ao teu nome, Senhor. Do Senhor. Ali está a glória de Deus. Oh, aleluia, louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor Jesus. Aleluia. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença, em tua presença, existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença,
tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir. Oh, aleluia! Onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Nem tua presença, Senhor, nem tua presença, Senhor. Eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Nem tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Oh, aleluia! Eu quero habitar nesse lugar, Senhor Jesus. Louvado e agradecido é o teu nome, Senhor. Ali eu vou ver a tua glória, meu Deus. Em tua presença, Senhor. Em tua presença, Senhor. Eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor. Em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Aleluias. Aleluia. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Oh, aleluia, glória a Deus. Que possamos habitar nesse lugar, lá na fenda da rocha, Amém. na presença de nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluias. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Amém. Eita glória! Oh, Glória Senhor, a Deus. Tu és magnífico, Pai. Tu és maravilhoso. Tu és o Deus de nossas vidas. E nós estamos aqui para falar da maravilhosa palavra deixada Aleluias. por Ti para os nossos corações. Que nós possamos realmente estar sempre na presença do Senhor. Que nós possamos realmente habitar na presença do Senhor. Porque aí sim a nossa alegria será verdadeira. Aleluia. O nosso dia a dia será verdadeiro. Glória a A Deus. paz interior dentro de cada um de nós será verdadeira. Amém. E através da tua palavra é que a nossa fé fica fortalecida. É que a nossa fé fica cada vez maior em ti. Por isso que nós estamos aqui levando essa palavra, falando de Paulo, que foi um princípio de pregação do Evangelho para todo o mundo. Porque através de Paulo, o Evangelho, ele se proliferou para toda a humanidade, de uma forma diferenciada. Porque até então, os outros apóstolos não podiam levar essa palavra. E o apóstolo Paulo foi escolhido por Deus para que pudesse transmitir essa palavra. A importância de Paulo no Novo Testamento é grandiosa, porque ele deixou para cada um de nós um marco de princípios evangélicos, um marco doutrinário. Hoje, cada pastor que prega a palavra de Deus e evangeliza, ele fala segundo as palavras de Paulo, pastor Francisco. É verdade. Ele se reverencia a Paulo. Paulo é um marco no Evangelho e no Novo Testamento. Aleluia. E aí que nós entendemos como Deus caminha. Os pensamentos de Deus são bem diferentes dos nossos pensamentos. Nós
muitas das vezes não entendemos. Muitas das vezes nós nos perguntamos, por que Deus não respondeu à minha oração, à minha petição, ao meu clamor? Por que eu estou há tanto tempo clamando ao Senhor e o Senhor não responde? Porque Deus sabe exatamente o que você precisa, o que você necessita. E muitas das vezes, você pede errado, você clama errado, você conversa com Deus de forma errada. A maioria das orações são petições, é pedidos. Pedido pode ser deferido ou não deferido. E Deus conhece o teu coração. Antes de você falar com Deus, Ele já conhece, Ele já sabe o que você vai falar. Mas Ele quer que nós peçamos, né? É verdade. Ele quer que você se manifeste, que você fale com Ele. Então, se você crer nesse Deus, o Deus do impossível, o apóstolo Paulo, numa pregação que ele fez, onde só tinha intelectuais da época, e ali chegou Paulo. Ele falou assim: eu vim aqui para falar do Deus que vocês não conhecem. Do Deus que é invisível. Aleluia. Do Deus que pode mudar todas as coisas. Glória a Deus. Do único Deus. E todos começaram a olhar para ele e esperavam dele algo diferente. Ele ali se manifestou de forma bem diferenciada, levando a palavra do Senhor. Amém. E é assim que nós devemos fazer hoje. Eu estava há pouco aqui conversando com o pastor Francisco, e ele estava me falando a respeito das situações que hoje o Evangelho se caminha. Existe propaganda que diz assim: aceita Jesus e pare de sofrer. Aceita Jesus e tudo vai ser realizado na tua vida. Aceita Jesus e tudo vai acontecer. O que eu vejo é de maneira diferente. Os apóstolos, pastora Cristina, eles tiveram mortes, e mortes terríveis. Eles foram perseguidos. Eles sofreram. E muito. Então, não é que você vai aceitar Cristo e parar de sofrer. Você vai aceitar Cristo e você vai ter uma alegria diferenciada dentro do teu coração. E você vai entender o mundo de uma forma diferente. Que a partir do momento que Cristo entra no seu coração através do Espírito Santo, você começa a almejar algo diferente. A sua vida, ela se transforma de tal forma que esse primeiro amor que é tocado em você é manifestado e você começa a querer que todos se convertam, todos se transformem. Cristo é o único que pode tirar as pessoas do vício da droga, do vício da prostituição, do vício da pedofilia, ser maligno. Então, nós temos que continuar falando dessa palavra. Outro dia, pastor Francisco, nós passávamos por uma rua aqui de Cabo Frio e nós verificamos que naquela rua tinham 4 igrejas. 4 pequenas igrejas naquela rua. Mas naquela rua também tinha um tráfico de drogas. Ali não poderia ter só 4 igrejas, ali tinha que ter 100 igrejas naquela rua. No mínimo, cada casa uma igreja. Cada casa tinha que ser uma igreja naquela rua. É verdade. Então muitas pessoas reclamam, aqueles que não compreendem a palavra, reclamam. Para que tanta igreja, né? Para que tanta igreja? Mas o pior é você conviver com jovens perdidos no tráfico, mães, pais, que perdem seus filhos, ainda quando crianças, porque tem meninos que vão para o tráfico aos 7, 8 anos de idade. É um absurdo isso. Então é necessário que a pregação do Evangelho continue firme, continue com este propósito de mudar vidas. Nós temos que falar mais, muito mais do Senhor Jesus.
Concorda comigo, pastor? É interessante que quando nós vemos que as pessoas aceitaram Jesus, muitas das vezes, né? Por causa... Quem que não quer se ver livre de tudo, viver um mar de maravilha? Todo mundo quer. O pescador, ele vai pescar, então toda vez que ele sai para o mar, ele quer encontrar um mar manso. Quando ele encontra o mar revolto, que não dá para ele pescar, ele começa a murmurar. Não é isso? Então, acontece na vida do cristão também. É verdade. Ele quer que Deus faça na vida dele aquilo que ele quer. Mas a palavra de Deus, ela diz assim, o homem faz os seus planos, mas a última palavra é do Senhor. Do Senhor. Então, se você realmente se colocar nas mãos de Deus, vai vir os problemas, vai vir. Mas eu quero te garantir uma coisa, aquele que é maior do que o problema que está sobre você, está te protegendo. Por quê? Porque é a promessa de Deus. Lá no Salmo 91, tem várias promessas para aquele que se esconde, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É verdade. O que é você habitar no esconderijo do Altíssimo? É você colocar Deus como seu acampamento. Eu estava na escola dominical, aí um irmão se levantou, pastor, olha só, cristão, presbítero, negócio de anjo acampar, isso aí não existe. Eu falei, irmão, eu vou te mostrar aqui, os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que ama os livra. É a palavra de Deus que está dizendo. Então, existem pessoas que estão dentro do Evangelho e não estão entendendo o Evangelho. Entendem. Quanto mais aquele que está vindo lá do mundão, que está, né? É tipo assim, vamos levar para o mar, né? Você tem o seu barco de pesca, você anda, um ano, 2 anos, quando você bota ele no pau para limpar, ele está cheio de craca embaixo, às vezes o cara vem de lá todo machucado, todo cheio de craca, aí em vez de levar uma lapidação, ele começa a levar... Então o problema é que Deus, ele está lá, no seu alto trono. E a palavra de Deus nos garante que Jesus está sentado à sua destra, intercedendo por nós. E nós estamos aqui, né? Deus olha lá de cima assim, vê o mundo. Assim, quando ele olhou para a terra, que ele queria ver um justo, né? Que a perdição estava tão grande, que Jesus olhou para a terra, né? Aí ele olhou, viu Noé como um homem justo. Que no meio de milhões de pessoas, ele viu um. Aí ele separou Noé, ele falou, Noé, prepara uma arca assim, 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 assim. Deus hoje está falando isso conosco, olha. Sabe qual é a arca que nós estamos pregando hoje? A nossa arca. A salvação está em quem? Em Cristo Jesus. Hoje nós temos que pregar essa arca, fazer igual a Noé. A Bíblia, aproximadamente, Noé construiu essa arca durante 120 anos. E naquela época eles falavam que Noé era doido, né? Porque naquela região não chovia, não caía uma só gota de água. Ele falava que ia vir um dilúvio e as pessoas começavam a rir, falando que ele era doido. Mas... Pela pesquisa dos teólogos, os teólogos que pesquisam certas coisas, eles falam que Deus, ele fechou a arca por fora, não deu nem autoridade de Noé fechar a arca. Sabe por quê? Que Noé devia ter um coração maleável e muita da gente ia querer entrar e ele estando por dentro, ele ia ter o controle de abrir. A salvação era para aquele. A salvação, irmão, quero dizer para você, meu amigo, presta atenção. A salvação não é para aquele que duvida, a salvação é para aquele que confia, a salvação era para aquele que é fiel a Deus, é fiel aos seus irmãos. Primeiro mandamento de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, ao seu próximo como a ti mesmo. Você quer alcançar a salvação, você não ama o seu próximo e diz que ama a Deus, tu é um mentiroso. É verdade, é um mentiroso. Porque
A partir do momento que Noé ficou 120 anos falando a mesma coisa e obedecendo a Deus, cumprindo o mandamento de Deus e falando para o povo. Só que o povo não acreditava. Tem uma frase que essa arca aí é um simbolismo, é um simbolismo, né? Isso. Que hoje nós estamos aqui, ó, vamos numa comunidade, a gente entra, até muitas das vezes nós somos respeitados e tudo direitinho, as pessoas se para ouvir e tudo, mas quando eu já vi muito isso, você chega, prega o amor de Deus, prega, o cara te ouve, você deixa, que muitas pessoas, esse dia eu estava debatendo com o irmão, por exemplo, ele chega, ele pega as ovelhas dele lá, ele fala, hoje nós vamos evangelizar, toma aqui, folheto. Aí você chega para evangelizar, toma aí. E aí? Eu sempre fiz o contrário. Eu nunca botei mais de 2, 3 folhetos na rua quando ia evangelizar. Então eu chegava com os obreiros da igreja, irmão, esse folheto aqui, ele fala isso. Você tem que estar consciente do que você está dando. De repente você está dando uma coisa ali que você não leu, você está afastando a pessoa do Senhor. Você entende o que está sendo falado ali. Então, às vezes, as pessoas não se convertem justamente porque não existe uma preparação das pessoas que estão evangelizando. Verdade. Dizem que vendas, quando você vai fazer vendas, a primeira coisa que você vai vender é um produto. Mas você tem que comprar esse produto primeiro, pelo menos na sua concepção de ideia. Você pode até não ter dinheiro para comprar o produto, mas você tem que, na sua concepção, saber aquilo que você está vendendo, né? Conhecer aquilo que você vai falar. A mesma coisa é o folheto, ou a própria evangelização em si. Seja qual o tipo de evangelismo que você vai fazer. O importante é fazer o evangelismo. O evangelismo não pode parar. A pastora Cris e eu estamos comentando sobre isso em Búzios já faz algum tempo. Né? As igrejas atuais pararam de fazer o evangelismo. Não existe mais culto ao ar livre. É muito difícil você ver um culto ao ar livre. É muito difícil você ver pessoas entregando panfleto. É muito difícil você ver pessoas visitando hospitais, presídios. O amor está se esfriando. Sabe o que acontece também? Acontece porque às vezes eu sou muito crítico. Minha esposa diz que eu sou muito crítico. Você já viu as pessoas que tiveram liberdade de ir para um presídio pregar, depois achar dentro da Bíblia dele o quê? Droga. Sim. Isso aí vai tirando a confiança daqueles que libera. Justamente. Então, e quando a pessoa que quer mesmo fazer, já não tem a liberdade. Perde a credibilidade. Perde a credibilidade. A igreja, ela tem que ter credibilidade, porque o Senhor Jesus, ele é um homem de credibilidade, é um homem que deu a vida pela igreja. Ele se sacrificou dando a vida ali. É verdade. E nós que estamos aqui como seus discípulos, nós temos que honrar aquele momento, honrar aquilo que ele fez naquela cruz, por mim, por você e pela humanidade. Com certeza. Porque quando a palavra de Deus diz, porque Deus amou a igreja de tal maneira, foi a igreja? Foi o mundo. Deus amou o mundo, sem fazer exceção de pessoas. Então isso aí vai tirando a credibilidade daqueles que querem fazer um negócio sério. Não sei se eu estou falando até, mas tem que falar, tem que falar. É verdade, o que o senhor está tem falando que falar. É verdade. Então, isso. O que acontece, irmão? Os homens que as pessoas chegam lá, a pessoa cai no poder, daqui a pouco quando vê está sendo envolvido com certas situações que não tem nada a ver com o objetivo que ele foi fazer ali. É porque hoje em dia, pastor, está tendo muito mau testemunho, entendeu? Então as pessoas que não são evangélicas, que não são, que
né? Os juízes, né? Os juízes, né? Justamente. As pessoas que ficam te Eles julgando. estão ali olhando para ver as suas atitudes, como você está vivendo. E aí tem aqueles que, ao invés de mostrar o amor de Deus, ele mostra como se ele estivesse no mundão. Aí as pessoas vão falar assim, para que eu vou ser evangélico, que eu vou ser crente, se aquele ali, ó, que se diz cristão, está fazendo tudo isso que eu estou fazendo aqui no mundo? Está entendendo? Então, o cristianismo, o evangelho de Cristo, está sendo muito criticado por causa disso. Porque muitas pessoas dão mau testemunho. Exatamente. Né? Então, o que acontece muitas das vezes é que pessoas que não têm credibilidade, pessoas com, digamos, mal intencionadas, né? Então, o que acontece com essas pessoas? Elas utilizam-se do Evangelho, utilizam-se da Palavra de Deus para fazer coisas erradas. Também. E ao fazer essas eles coisas criam uma erradas, credibilidade, e exatamente. depois que ele cria a credibilidade, eles puxam o tapete. Exatamente. Entendeu? Isso aí é uma coisa que a gente tem que falar. Não é antiético isso, não é antiético. Não. Tem que colocar, né, a par, as pessoas têm que ver. Eles Nós têm que estamos ver. vivendo, no mundo de hoje, situações muito difíceis. Muito difíceis. Porque a perseguição à igreja, ela continua. Né? No mundo aí muçulmano, nós verificamos aí alguns filmes, alguns vídeos que são postados, né, de perseguição a cristãos. Nós verificamos aí que nos países também comunistas, a perseguição a cristão é muita muito coisa, grande. É muito metralhada. grande. Não é fácil. Eles botam um saco na cabeça da pessoa. É isso. A coisa não é fácil. Continua Mas sendo difícil. o pastor, olha só, nós vivemos num país livre. Exato. Então, se a gente não aproveitar essa liberdade em Cristo que nós temos, justamente, eles são assim, é porque está vendo o outro lado, vacilando. Com certeza. É o que eu falei. Com certeza. Porque de já ser assim, igual aquele lá no Brasil, lá, pessoas que assassinou marido, isso, aquilo, livremente no Congresso, respondendo processo. É complicado. É só A gente, sabe o quê? Eu não sei, a gente somos responsáveis pelo que nós estamos falando aqui, amém. Amém. Somos responsáveis pelo que nós estamos falando. Para isso, quando abriu o programa, falou toda a responsabilidade é dos seus idealizadores. Mas nós não estamos falando nada de mentira e não estamos acusando ninguém. Nós estamos falando sobre uma sequência do que está acontecendo nos dias de hoje. Os fatos que nós estamos presenciando nos levam a pensar isso. As autoridades, hoje, no país, elas precisam, com certa urgência, tomar decisões para que as leis sejam cumpridas, pelo menos cumpridas. Porque existem leis. O que acontece é que elas não são cumpridas. E existe sempre tem o rio e tem os afluentes, né? Exatamente. Tem o rio e tem os afluentezinhos que você começa, vai entrando nos afluentes e tal. O senhor entende de direito, só sabe, né? No campo da evangelização é a mesma coisa. Existem pessoas sérias, existem pessoas com dignidade. Existem, claro. Cristãos verdadeiros que estão querendo pregar o evangelho, levar a palavra de Deus para você. E muitas das vezes eles perdem a credibilidade por causa de pessoas que são mal intencionadas. Que brincam com a palavra de Deus. Exatamente. A pastora Cris está falando exatamente isso. Brincam com a palavra. Utilizam-se da palavra de Deus. É verdade. Correto? Para pregar um evangelho mentiroso. O que nós queremos dizer para você, prezado ouvinte, rapaz, que Deus passou te tão ama. rápido, né? Nós já estamos com 3 minutos para encerrar nosso programa. Deus te ama. E Deus te ama de verdade. Deus te quer bem de verdade.
Deus quer mudar sua vida. É verdade. De forma verdadeira. Agora, uma coisa eu digo. Eu vou ler só um versículo aqui da palavra de Deus para você entender tudo. Que está no livro de Hebreus, capítulo 12, que diz que nós vivemos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Devemos deixar de lado todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos para a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador. Aleluia. Então, eu quero dizer para você, meu amigo, meu irmão, quando olhamos para Jesus, a gente vence essas dificuldades. Eu sei que há tantas barreiras na nossa caminhada. Se nós não aprender a atravessar essas barreiras, nós vamos ser um derrotado. Mas vamos dizer como o apóstolo Paulo, em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Então somos vencedores de estarmos aqui nesta tarde, trazendo uma palavra de amor para você, uma palavra de ânimo, uma palavra de que você não deve desistir do seu objetivo para com Deus. Os problemas vêm, a dificuldade vem, mas você tem um que luta pela sua causa. Então, nós vamos encerrar ouvindo a pastora, né? Enquanto ela vai louvando, a gente vai fazendo uma oração como um fundo, e nós vamos orar pelas pessoas que estão hoje aqui nos assistindo, né? As pessoas que estão nos assistindo, e que Deus possa fazer com que, meu irmão, minha irmã, você não olhe para essas dificuldades. Não olhe para as pessoas que muitas das vezes se propõem a fazer uma coisa e não faz. Não olha para o seu vizinho, olha unicamente para o autor e consumador da nossa fé, que deu a sua vida naquela cruz por mim e por você. Amém? Manda o louvor aí, meu amigo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amo o Senhor. Amo o Senhor, meu Salvador. Anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca tua face quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé, e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor, aleluia, meu Salvador. Anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca tua face quer viver para ti, pensar só em ti, romper nas barreiras do mundo aqui, voar como o mar nas asas da fé, e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Aleluia, glória a teu nome. Senhor nosso Deus,
Me coloco, Pai, diante da Tua presença, Pai, para engrandecer o Seu nome e Te agradecer, Senhor, por mais esse momento. Quero entregar, Senhor, essas vidas que estão nos assistindo nesta tarde. Quero entregar eles em Tuas mãos, Senhor. Que eles venham, Senhor, a reconhecer que só Tu, Senhor, é o único Deus que pode salvar, curar e libertar. Nós Te agradecemos por este programa. Te agradecemos aqui pelo pastor e a pastora que está aqui conosco. Entrego em Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Glória e poder. Amém. Obrigado, meu Pai, por este momento tão glorioso na minha vida, por este momento tão glorioso na sua igreja, um momento tão glorioso na vida dos nossos irmãos que estão aqui. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, todas as dificuldades dessas pessoas que estão nos assistindo, que o Senhor possa estar visitando os corações, que eles possam, Senhor, reconhecer que Tu é o único Deus que pode salvar, curar e libertar, Senhor. Toma em Tuas mãos. Muito obrigado por este lugar que foi aberto para nós levarmos a propagação da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta Jovem TV. Obrigado pelo Heitor, pela Alda, pelos diretores aqui desse canal de TV. Obrigado, Senhor, por tudo. Nós temos tanto para Te agradecer, Senhor, e no momento nem lembramos de que iremos agradecer, porque Tu tem feito tantas coisas em nossa vida. Nós iremos para o nosso lar agora, Senhor. Nos abençoe, nos leva com segurança, nos dê livramento de acidentes, de bala perdida, de homens sanguinários, Senhor, de assalto. Nos leva com a Tua proteção, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por tudo, em nome de Jesus.